Este é um dos temas em análise agora com Gonçalo Monteiro. Gonçalo, muito boa tarde. Bem-vindo. António Silva está descontente, aparentemente quer sair. É uma boa notícia para Marco Silva ou não? Boa tarde, Janete. Boa tarde também aos nossos telespectadores. Não sei se é uma boa notícia, porque aquilo que passou enquanto vontade do clube era claramente uma renovação. Foi proposta uma renovação com um salário chorudo, com o aval da equipa técnica, tendo em conta que até teria a abraçadeira de capitão. Portanto, o contexto parecia estar mais ou menos na procura de um novo António Silva e num equilíbrio final no Benfica. Mas estas críticas fazem sentido sobre a prestação no jogo frente ao Flamengo? Fazem, ele está nos 2 golos com clareza. Eu hoje de manhã disse algo que me parece mais ou menos evidente e também acho, ou acredito que os treinadores que com ele já trabalharam já lhe tentaram alertar para isso. Não é fácil colocar essa forma de ver o jogo ao António Silva, mas a realidade é que o António Silva com bola é um central de equipa grande, tem um critério, mas sem bola falta-lhe maldade. Um central tem que jogar mais feio, tem que ser mau. Os avançados, os médios que passam perto de um central não podem estar confortáveis, têm que estar sempre a olhar por cima do ombro, têm que estar sempre desconfiados. E eu creio que falta muito essa maldade no bom sentido, agressividade. Não é falta de lealdade para com os companheiros de profissão, mas um central tem que ser mau. Eu lembrava aqui o filme, o Feios, Porcos e Maus. Agressivo, não violento, não é? Mas agressivo. Sim. Não é violência antidesportiva. Agora, um central tem mesmo, isto por uma questão que me parece mais do que evidente, é que num jogo de futebol que é coletivo, existem constantes ao longo de toda a partida duelos individuais. E nos duelos individuais tu tens mesmo que pôr o pé com firmeza. Por exemplo, nos golos que tu recordavas, e bem, falta um bocadinho também de esperteza ao António agarrar o adversário no princípio da jogada, encostar, embrulhar-se, tentar condicionar. E eu creio que ele tenta fazer as coisas todas muito clean. E eu não sei até que ponto é que o Marco Silva, por exemplo, iria conseguir ou não desenvolver essa capacidade do António Silva, porque ele com bola, de facto, tem esse critério para jogar ao nível da nossa seleção, de uma equipa grande, mas sem bola tem faltado isso. E até é estranhar que durante tanto tempo de convivência com o Otamendi, que até chorava por um duelo, tudo o que mexia batia, mas no bom sentido, não tenha ganho ou conquistado também um bocadinho dessa característica que é importante no central. Agora, depois da entrevista que deu e depois desta declaração, parece-me que de um Fica difícil. Fica difícil e parece-me que de um ponto de vista da estrutura emocional, o António Silva tem tudo a ganhar em sair do contexto em que, repara, tinha uma proposta choruda, um salário incrível, ser capitão do maior clube português, o reconhecimento e a confiança do treinador e não chega. Ora, se isto não chega, de facto, é importante até para a saúde mental e desportiva do próprio António Silva, que já mostrou ser capaz de outros patamares, sair desta zona que é tudo menos confortável para ele e continuar a carreira noutro local e a partir daí depois as coisas desenvolverem-se. Parece que joga com uma mochila demasiado pesada, não dos milhões, mas demasiado pesada da expectativa criada em torno do António. Sobre entradas, João Palhinha, virá para o Benfica? Acreditas que sim? Não sei, o Palhinha dizia hoje de manhã que tem andado a gozar um bocadinho o prato, que é primeiro vê o coração verde, depois vê o coração vermelho, depois vê o coração azul. Tem muitas cores. Tem muitas cores, mas a realidade é que ele tem. Se nós quisermos fazer o transfer daquele que é a possibilidade de performance nos 3 grandes, teria uma ponte aberta para poder chegar, ver e vencer. Tem capacidade para. Tem aqui um handicap, que é o fator idade, que quer se queira, quer não, as equipas grandes não podem fazer só contratações de jogadores com 31 anos, neste caso, muito experientes, que chegam e é para jogar e têm um impacto brutal na equipa, mas, obviamente, depois isto tem que ser equilibrado noutras posições com jogadores mais jovens. Mas eu acho que o Palhinha tem uma grande vantagem nas equipas grandes em Portugal, que jogam 85% a 90% dos jogos num contexto dominador, portanto, em ataque continuado, mandão, com bola. E o Palhinha, tendo em conta que tem um raio de ação muito alargado, consegue libertar companheiros e colegas para maior mobilidade no ataque e isso faz com que numa equipa grande seja muito útil um jogador com estas características. Agora, é caro, sim,
joga a favor das equipas portuguesas. Neste caso, parece que é o Benfica que vai na dianteira para tentar contratar o João Palhinha. O fator casa, ou seja, se existir mesmo aqui uma grande vontade por parte do Palhinha em ficar mais próximo dos filhos e esse sentido de urgência ser muito grande, eu creio que o fator financeiro vai pesar menos no prato da balança. E aí o Benfica poderá ter aqui, não sendo um desnivelar tremendo, mas financeiramente vai ser desnivelada comparativamente aos concorrentes. Mas tem o fator casa e, portanto, pode ser que consiga equilibrar. Muito bem. Por falar em fator financeiro, o Sporting também está a conseguir aqui importantes encaixes. Já resolveu o dossiê de Ullmann, foi oficializado no Atlético de Madrid. Temos aqui Trincão também quase resolvido e por 45 milhões será essa a verba. E ainda também há Pedro Gonçalves a ser resolvido também para o mercado da Arábia. Importantes encaixes, mas também é preciso comprar. Sim, no corredor central o Sporting reforçou-se bem e, portanto, bem no sentido em que tem em quantidade jogadores para. Bem no sentido qualitativo. Cá estaremos para depois avaliar e perceber se esses jogadores dão resposta ou não. Certo. Mas não há aqui uma lacuna no plantel. Isso, para mim, fica muito claro. E, portanto, precaveu-se. Portanto, não há falhas óbvias para ir ao mercado colmatar? Não. Na posição dos três médios, digamos assim, porque eu considero o Trincão um 10, naquilo que acabou por acontecer nos últimos anos, e, portanto, nesse impacto, o Sporting reforçou-se bem. Eu creio que a maior dúvida paira ali no lead que temos ali é se 43 milhões, em torno dos 40, parece que é qualquer coisa com objetivos, portanto anda ali na ordem dos 40, mais alguns objetivos que até são fáceis de alcançar, parece que é assim. Ainda assim, também dá a entender que é um valor baixo. Eu concordo com essa análise, mas eu já aqui na altura da renovação alertei para que um jogador quando renova no último ano de contrato, significa, aqui eu coloco de parte os tais acordos de cavalheiros que têm sido colocados em cima da mesa. Aqui existe mesmo um desnivelar daquele que foi o período de negociação. Porque a faca e o queijo estava completamente do lado do Trincão e do lado do seu agente. Se tu renovas no último ano de contrato, com o mesmo clube onde estás, significa, e o Sporting não tinha capacidade para lhe oferecer, olha, aquilo que o Al-Ahly vai oferecer do ponto de vista financeiro, ou do ponto de vista desportivo, aquilo que, olha, um City, por exemplo, tem sido falado, que já se percebeu que era um bocadinho de lebre, que era para obrigar o Al-Ahly a chegar à frente mais rapidamente, não tinha esse trunfo. Ora, como é que o Sporting jogou esta cartada? Muito bem, renovas connosco e nós permitimos a que saias por um valor mais ou menos simpático, parece que mais ou menos nesta ordem de grandeza. Portanto, aqui não é tanto a tal crítica que se pode apontar a Frederico Varandas, aqui foi o perceber que, ora, vai embora e, portanto, acordaram tarde. Não sei porque é que não existiu uma renovação a 3 anos do fim, por exemplo, que é, a meu ver, ou considerada a data limite para se renovar com um jogador. Existem alguns erros cometidos e outros jogadores que não darão resposta depois e são considerados flop face ao investimento, mas tantos outros, em função de uma estrutura profissional, que não fogem e, portanto, são amarrados num contrato e depois o Sporting está aqui mais tranquilo. Ora, quando chegas ao último ano de contrato, já se tinha percebido, eu fiquei com essa ideia, disse-o na altura da renovação, que alguma coisa estaria por detrás disto. Percebe-se agora que não é um valor incrível, mas mesmo assim não me parece um valor mau, em função das exigências que Trincão podia fazer naquela altura. Muito bem, hoje o Sporting vai mostrar-se pela primeira vez, depois desta longa ausência desde a Taça de Portugal. Vai jogar frente ao Celtic no Algarve. Quem é que vai ter honras de braçadeira? Fazemos ideia? Não sei, não faço a mínima ideia. Isso vai ser. Portanto, o Ullmann está fora, Gonçalo Inácio também está ausente. Quem é que poderá. É mais do que isso, Janete. É a questão de. O Inácio até poderia estar presente. A dúvida é perceber se tem mesmo o perfil para envergar a braçadeira de capitão. O tema falou-se também relativamente ao António Silva. Se teria esse perfil ou não. Porque a questão que muitas das vezes se prende com a questão do capitão é que é muitas das vezes identificado como um símbolo. E eu acho que essa é apenas a cereja no topo do bolo, porque verdadeiramente o capitão tem que ser
um role model, tem que ser um exemplo no balneário, mas também para os sócios, adeptos. E no campo. É porque no campo tem uma função à vista e ao olhar das leis de jogo até diferente na comunicação que pode ter com a equipa de arbitragem. Claro. E, portanto, é uma ferramenta que tem que ser utilizada. Não é só porque tem muitos anos de casa, o símbolo é importante, não chega, o claro. sentimento de pertença é importante, mas não chega, porque depois nas ações fundamentais do dia-a-dia... Vamos ter que esperar para ver Vamos ter que esperar. quem é o eleito. Muito bem, Gonçalo Monteiro, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Até logo.